Bom dia! Que saudades que eu estava de conversar com vocês nesse café aleatório. Um momento que eu tiro para conversar com vocês e tomar aquele cafezinho sobre assuntos aleatórios que não sejam apenas finanças, gente, porque às vezes eu gosto de colocar reflexões, eu quero, ter alguns assuntos diferentes, mas as nossas séries de lives elas estão retornando, então na próxima terça-feira, agora as nossas lives vão ser na terça-feira. Eu não lembro que dia que é terça-feira, eu acho que é dia 17, mas terça-feira às 8 horas da noite teremos live. Vai um cafezinho aí pra vocês? Quem vem comigo, gente? Deixa eu dar um feliz ano novo pra vocês. 2023 abençoado para todos. Estamos assim cheias de dúvidas, de pensamentos, de incertezas por questões óbvias, né? Com relação à nossa transição de governo, com todas essas alterações que estamos tendo por aí, né? No entanto, gente, temos que ser positivos. Penso eu que nós precisamos focar em energias boas, não podemos deixar de fazer um bom planejamento para 2023 e não ficar só nas promessas, gente. A questão é a seguinte: por que eu escolhi esse assunto das promessas de final de ano? Justamente porque nós precisamos sair das promessas e transformarmos as promessas em metas. Desde que a gente nasce, eu acho, a gente já vem com isso incutido na nossa cabeça, nesse mudar, nessa transição de um ano para outro, nós fazemos promessas. Mas promessas nem sempre a gente consegue cumprir, né? Já entra naquela coisa, na promessas de políticos. Isso, essa transição de um ano para o outro, essa transição de ciclo, né? Que se encerra um ano, entra outro. Eu creio que existe sim uma renovação para a gente. Eu me sinto renovada, eu me sinto motivada. A sensação que eu tenho é que chega no dia 31 de dezembro, pro dia 1º, naquela primeira semana, até parece que a gente demora para se encaixar, não é? No entanto, eu acredito sim nessa renovação. Parece que a gente é um celular. Naquele dia, naqueles momentos, a gente coloca lá o celular na tomada e a gente recarrega as nossas energias. É só uma data. Pode até ser, mas por que não aproveitar esse momento de mudança de ciclo, de troca de ano, para que a gente reveja as nossas promessas e visualize o nosso ano, né? Como a gente tem um calendário, nós usamos muito datas, nós usamos muito pontos, períodos, para que a gente possa colocar as nossas metas. Se você ainda não tem metas, se você vive só de promessas ainda, é importante que você veja o seguinte, gente: não dá para viver de promessas. Nós temos que colocar e determinar pontos que nós precisamos de mudança para a nossa vida, ou seja, colocar metas. Claro que a gente chega nesse período, nós sempre pensamos em metas financeiras, metas de peso, não é? Não sei vocês, mas o que a gente mais vê por aí, eu preciso fazer atividade física, eu preciso guardar tanto, por quê? Porque são áreas que interferem demais na nossa vida. Mas nós podemos também pensar e analisar em crescimento pessoal, em desenvolvimento. Então, assim, o que para mim é o primeiro passo para que nós, possamos realmente realizar essas promessas que fizemos no início do ano? É repensar, olhar para dentro da gente mesmo, ou seja, aprender a nos conhecermos para então a gente poder desenvolver pessoalmente.
né? O que vocês pensam sobre isso? Para desenvolver em todas as outras áreas, não só pessoalmente. Então, primeiro nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida. Seja quando você tem um plano de melhorar a sua saúde, que você queira fazer uma dieta alimentar, ou seja, fazer uma atividade física, fazer um plano de mudança financeira, porque a gente sempre precisa lembrar que as mudanças, elas são de dentro para fora. Então nós precisamos sempre olhar para o nosso eu para então conseguirmos fazer essas mudanças, seja qual meta e qual promessa você fez para o ano. Então devemos assumir a responsabilidade e lembrar que você tem um ano inteirinho pela frente, você tem um livro, gente, você tem um livro em branco para sua vida. Ah, mas ano passado foi assim, foi corrido, ano retrasado teve pandemia, teve isso, teve aquilo. Ok, gente, e esse ano não sabemos o que vai acontecer. O que nós temos é que assumir as responsabilidades de nossa vida e torná-lo o melhor ano da nossa vida, independente dos acontecimentos externos, financeiros, etc., né? Pandêmicos, vamos dizer assim. Mas a forma que nós lidamos com isso e projetamos a nossa vida depende de nós. Porque os desafios, eles vão ter em 2020, 2021, 2023. Nós sempre tivemos desafios. Nosso mundo sempre teve crises, né? Inclusive agora, aqui estou fazendo a leitura bíblica que eu faço no período da manhã. E olha, desde esses tempos, a humanidade lida com crises, né? Lidamos com crises. Então veja só, essa resiliência e essa autorresponsabilidade de como vamos encarar essas crises e pensar de forma positiva e otimista, é claro. Eu sei que a pandemia foi algo que vivemos surreal, mas nós, né, passamos por esse momento. Não estou falando que não foi nada grave, foi algo terrível, pessoas perderam familiares, né, foi um desafio. Eu passei final de gestação nesse período, com muito medo, pensando, né, o que aconteceria nesse período. E agora temos lá um ano de 2023 novinho, para que a gente possa fazer a diferença, para que nós possamos colocar as nossas metas, para que nós possamos realizar as nossas promessas. Quem não fez ainda essa parte de promessas, de metas, né? Eu sei que as palavras são diferentes, as palavras têm até um sentido diferente, mas vamos transformá-las todas em metas, gente. Então, assim, primeiro vamos refletir neste início de ano na gratidão, né? De tudo que nós já passamos, agradecer a Deus, que só Ele, Criador, nos permite viver esses momentos, nos dá essa oportunidade desse livro novo que nós vamos escrever de 365 dias. E lembre, nós olhamos um ano como um todo, um ano enorme, mas todos os dias nós fazemos a diferença para a construção do nosso futuro. Então hoje, esses 12 dias que já se passaram de 2023, já estamos construindo já estamos escrevendo o nosso livro da vida, né? A cada minuto, a cada momento. Então, assim, vamos refletir nessa gratidão. De nada adianta se nós ficamos com mágoas do que não fizemos, desse passado, do que passou. Vamos nos concentrar nesse livro novo. Isso mesmo, Regiane, a gratidão nos sustenta, e ser gratos de tudo aquilo que nós temos. Às vezes não é ainda a vida que sonhamos, mas é a nossa vida, e devemos ser gratos, Por isso que nós temos
Quando nós somos gratos, nós conseguimos mudar a nossa frequência do pensamento e conseguimos projetar a vida que sonhamos, né? E isso é muito importante. Então, antes mesmo de termos as nossas metas e de visualizarmos algo que queremos para o futuro, nós devemos ser gratos. A partir do momento que somos gratos, nós conseguimos ver o que nós realmente queremos e precisamos. E eu não estou falando hoje só da parte financeira. O que eu quero para você? O que eu quero para você? O que eu quero para mim? Quais as mudanças eu quero na minha vida? A financeira sim é importante, tanto que eu trabalho com isso e eu acho que isso dá um certo equilíbrio para todas as áreas da nossa vida. Mas para isso nós precisamos trabalhar o nosso eu, a gratidão. Então veja só um ponto, a gratidão. Segundo ponto, o que eu quero para este ano? Quais as mudanças eu quero para esse ano? Isso vai partir de mim, por isso que eu falei, nós precisamos ser responsáveis pela nossa vida, né? Parar de responsabilizar o outro, as crises e tudo que acontece. Sempre temos escolhas, sempre temos escolhas. Uma vez eu ouvi isso num momento muito difícil da minha vida e eu descobri que sempre temos escolhas. Então, para que nós possamos ter essa visão da gratidão e para que nós possamos pensar de forma estratégica na nossa vida, nós sempre temos que olhar que temos escolhas. Nem sempre as escolhas que são conforme os nossos valores ou não, mas sempre temos escolhas. Ou seja, somos responsáveis pela nossa vida. E aí, nós pensando em autorresponsabilidade, gratidão, o que eu quero? Então, olha assim, são várias palavras-chave para a gente iniciar esse ano. E se você não fez as metas ainda, é uma grande oportunidade de você fazer um apanhado de tudo isso e fazer as suas metas. Vou repetir. Autorresponsabilidade é olhar para você, olhar no espelho e falar, não, eu vou fazer o que eu quero e eu sou responsável. Segundo, refletir sobre a gratidão diariamente. Terceiro, o que eu quero? O que você quer? Você já sabe o que você quer? Você já determinou quais os passos que você vai dar durante esse ano? Porque lembra, você pode ter várias coisas que você quer. Mas você colocar e jogar, eu quero um carro novo. Eu quero fazer um trabalho voluntário. Eu quero crescer espiritualmente. Mas como? O que você está fazendo diariamente, todos os dias, claro, para que você alcance esse sonho, essa meta? Então, primeiro, saber o que quer. Primeiro não, né? Nós já estamos lá, sei lá, na nossa quarta. Saber o que quer. E aí, como fazer? Não adianta só mentalizar, ser positivo. Você tem que dar um passinho de cada vez. Se eu quero fazer uma atividade física e quero melhorar a minha saúde, isso é construído. Isso é construído. E esses dias eu estava até vendo uma live que a única coisa que nós não conseguimos é voltar atrás. Por exemplo, se a gente tem uma crise financeira, a gente consegue recuperar aquele dinheiro, vamos dizer assim, a gente trabalha, a gente faz, né, um planejamento, nós nos educamos financeiramente, nós contratamos a Anne como mentor e assim vai. Agora, a saúde, o que passou, passou. Nós podemos sim melhorar daqui pra frente, mas o que passou não tem mais como acumular aquilo, né? Então, assim, é pra gente refletir mesmo. São coisas que eu ouvi nesses 10, 12 dias do ano e que eu estou refletindo. Eu tenho como meta melhorar a minha saúde, mas que passo eu dei ano passado? Eu levantei, eu caí, eu fui persistente, eu melhorei minha alimentação, outras horas não. E não é cobrança, gente, é só uma reflexão. E gratidão, né, por eu conseguir fazer essa reflexão. A gente não pode ficar se punindo. Mas saber que agora eu tenho mais 365 dias nesse ano para que eu possa fazer diferença. E assim, gente, as mudanças de hábitos, elas não são fáceis. E geralmente as metas que nós colocamos, ela mexe muito com as mudanças dos nossos hábitos. Então, nós precisamos ser persistentes.
Nós precisamos ter persistência. E, Regiane, é o que você falou aqui, ó. Durante o processo, nós temos vontade de reclamar, nós temos... Mas assim, gente, não adianta de nada. Não adianta de nada. E eu já fiz o teste na minha vida e eu sei o quanto isso faz diferença na nossa vida, de nós não reclamarmos. Não reclamar, ou seja, como você colocou, clamar 2 vezes. Então, se nós focarmos na gratidão, nós agradecemos as coisas boas que temos, nós estamos, o quê? Falando coisas boas e clamando o nosso universo. Agora, reclamar, nós reclamamos, nós estamos dizendo, né? Nós estamos dando ênfase àquele não, e nós já sabemos... E nós já sabemos, porque eu trabalho muito, já falo isso, que quando nós focamos em uma coisa e ficamos falando, potencializa aquilo. Potencializa e aquilo atrai. Então veja a força que nós temos e vamos pensar e refletir nesse início do ano para iniciarmos esse ano de forma diferente, de forma mais leve. E eu tô falando, não quer dizer que nós não temos desafio, que eu não tenho os meus desafios, que você não vai ter. Mas vamos encarar esse desafio de forma de crescimento. Nos apegar a Deus, independente da nossa religião. Sempre ser gratos, gente, a Ele, ao Criador que nos permitiu estar aqui, né? Eu sinto Deus em todos os momentos da minha vida. E neste ano em especial eu entrei, tava até falando aqui com a minha comadre sobre isso. Em especial esse ano eu entrei o ano sentindo muito a presença dele. E desejo que vocês que estão aqui ou que vão me assistir depois tenham esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento e essa mesma gratidão a Deus por sua vida. E eu louvo a Ele pela vida de todos vocês que estão aqui e pela minha vida e da minha família. Que esse 2023 seja na presença dEle, na gratidão, na sabedoria, na retidão, e que consigamos, por nossa vontade, chegar aonde nós desejamos através dos passos que vamos dar diariamente. Então é isso, nosso cafezinho, gente. E ó, quem tá aqui e é de Goiânia, vamos marcar o cafezinho pessoalmente, porque eu sei que tem gente que tá aqui nessa live e que tá me devendo um café pessoalmente. Beijo pra vocês, um feliz 2023. Semana que vem estaremos no mesmo horário, um café aleatório. E na terça-feira eu tenho uma convidada super especial. A nossa live vai ser Finanças e Bem-Estar. Espero vocês lá, vai ser no período da noite, às 8 horas da noite. Beijo, fiquem com Deus e muito obrigado pela presença.